Na última quarta-feira, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 6-4 pela 8ª rodada do Brasileirão Sub-20. Com isso, o tricolor segue sem vencer no torneio. Apesar da derrota, o atacante Raio Francisco brilhou pelo São Paulo, anotando os 4 gols. Com 1 ponto, as crias de Cotia estão na 19ª colocação do Brasileirão. Agora, pela 9ª rodada da competição, o São Paulo encara o Bahia no próximo dia 28, fora de casa. O São Paulo ficará sem o goleiro Rafael durante a disputa da Copa América. Convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção, o jogador pode desfalcar o São Paulo por até 9 jogos, e ele é justamente um dos mais assíduos em campo pela equipe nessa temporada. No período em que Rafael estiver com a seleção, o técnico Zubeldia terá ao menos 2 opções para o gol do São Paulo. A tendência é que a vaga fique com o Jandrei, de 31 anos, ou Young, de 22. Os dois têm sido os goleiros relacionados pelo São Paulo para o banco de reservas das partidas. O jovem Leandro, do Sub-20, também treina com os jogadores do time principal do São Paulo, mas deve ser apenas a terceira opção durante a ausência de Rafael. Zubeldia terá de escolher, enquanto não tiver Rafael, entre a experiência de Jandrei, com passagem até pela Europa, e o futuro promissor de Young, que é considerado uma promessa da base do São Paulo. Nessa temporada, Jandrei entrou em campo em apenas 3 oportunidades. As únicas 3 em que Rafael, que já disputou 22 partidas, só que menos que Luciano e Alisson, não foi utilizado. Já Young não foi utilizado em nenhum jogo. Aos 31 anos, Jandrei tem 1,86 de altura e Young, aos 22 anos, possui 2,2 de altura. A dupla, nos próximos dias, vai tentar convencer o técnico Zubeldia que merece mais uma chance durante os amistosos preparatórios e a Copa América. Juan é mais um caso de um jogador revelado na base do São Paulo que se tornou uma espécie de bode expiatório quando as coisas não vão bem. Nos últimos jogos, o atacante ficou marcado por ter perdido algumas chances de gol, mas o técnico Zubeldia não parece incomodado com a falta de letalidade do seu jogador. A profundidade que tem é um atacante para mim, como disse outras vezes, que é mais centroavante depois do Caleri. É um jogador que permanentemente está dando opções profundas, tratando de fazer um movimento para dar profundidade ao time, disse Zubeldia. No jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, Juan perdeu uma chance inacreditável quando a partida ainda estava empatada em 0-0. Logo depois, o time paraense abriu o placar, o que rendeu muitas críticas ao centroavante são paulino, que acabou dando a volta por cima ao anotar 2 vezes e seu nome da vitória do São Paulo por 3-1. Na última quinta, contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbi, Juan teve a chance de garantir a vitória ao São Paulo já nos últimos minutos da partida, batendo de dentro da área, mas parando no goleiro adversário. Mais uma vez, o jogador teve que lidar com as fortes críticas pelo fato de sua equipe ter empatado sem gols diante de mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Ciente da forte pressão externa, Luiz Zubeldia tratou de sair em defesa de Juan, comparando seu caso com o início de carreira de Cano, um dos grandes goleadores do futebol brasileiro na atualidade, mas que sofreu para deslanchar quando foi treinado por ele no Lanús da Argentina. Com a lesão de Caleri e o fato de o São Paulo já ter encaminhado a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, Juan tem boas chances de começar a partida dessa quinta contra o Águia de Marabá no Morumbi como titular. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, aproveitou o depoimento na CPI da manipulação de jogos e apostas para cutucar o presidente do Botafogo, John Textor,
que tem citado possíveis manipulações no futebol brasileiro. O mandatário são paulino falou na condição de convidado. Casares questionou os apontamentos de John baseado em relatórios de inteligência artificial. Um dos jogos citados pelo mandatário do Botafogo como manipulado foi o clássico entre São Paulo e Palmeiras, com a derrota do São Paulo por 5-0 no ano passado. Achei e acho uma esperança importante para o futebol brasileiro um investidor do tamanho dele. Mas eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele tomou a virada histórica do Palmeiras, ganhando de 4-1, em que perdeu um pênalti. Cutucou Casares. O mandatário são paulino ainda rebateu que 5 jogadores de sua equipe têm entregado o clássico para o rival Palmeiras, mais uma vez questionando o método para a acusação. É muitas vezes irresponsável, sem prejuízo de ter que apurar, você fazer juízo de valor. Aquele jogador teve 80% de passes errados. Isto não significa que ele esteve envolvido. Há indícios, então tem que se apurar. Mas a responsabilidade tem que ser medida no que a gente fala. Depois de uma grande conquista, a Copa do Brasil do ano passado, há um relaxamento. A gente tomou gol com 15 minutos, teve jogador expulso. No vestiário eu vi jogadores insatisfeitos discutindo porque a rivalidade é grande, disse Casares.